Estamos cansados, mas não do Senhor. Estamos cansados, mas não de estar na presença do Senhor. Nós podemos estar cansados com muitas coisas, mas não do Senhor. Amém? Porque no Senhor nós temos o descanso. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refrigério. Amém? E nós estamos estudando o livro de Romanos, o Evangelho de Deus, né? Amém. Amém? E esse livro ele é tremendo, porque Paulo, o apóstolo Paulo escreveu ele para a igreja em Roma. E a intenção de Paulo era ser muito claro de que a nossa salvação, ela não é por obras, ela é pela fé. Então, assim, ele discute vários assuntos no livro para provar isso, para mostrar para o povo, principalmente para os judeus, né, que não é pela lei, mas é pela fé, né? Não é por praticar certinho, e ainda que fosse, ninguém ia conseguir, porque em uma hora ou outra tropeça, né, a lei, porque a palavra mesmo diz que se você quer ser salvo pela lei, então pratique a lei, seja salvo pela lei. Mas nós escolhemos ser salvos pela graça. Amém? Aleluia. Porque pela lei nenhum homem nunca conseguiu. Quando Deus olhou do céu para a terra, procurando um justo, quando Deus olhou lá do céu e falou assim: eu quero achar um justo, Ele olhou e falou que não achou nenhum justo, nenhum sequer. Por isso Ele enviou Jesus. Aleluia. Por isso Ele enviou Jesus, que era o único justo, que era o Filho. Por isso Ele olhou assim e falou: vou procurar na terra um justo. Não achei nenhum, olhou para Jesus, é você mesmo, que vai lá fazer a obra, que vai lá derramar graça e salvar aquele povo que ama muito. Amém? Amém. Então foi assim que Deus fez. Não existia um justo, ninguém que cumprisse a lei. Por mais que tinha boa vontade, que tem boa vontade, né? Porque como todos nós sabemos, os judeus são muito religiosos, né? Eles cumprem assim os rituais, né? Eles fazem até hoje a circuncisão no 8º dia, né? Eles fazem todas as coisas, as regras que têm que ser feitas, pensando que através disso vão obter salvação. Só que o principal eles não fizeram, foi o quê? Crer no Filho de Deus. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Eles não creem, que é o principal. Que nós alcançamos isso, a misericórdia do Senhor. Amém? Nós, um povo que não era povo. Nós, um povo que era considerado povinho, gentios. Fomos colocados, eles foram colocados em ciúmes por nossa causa. Porque nós que éramos chamados de gentalha, alcançamos a promessa. Aleluia. Né, que foi falado na outra quarta-feira. Nós que éramos um povinho pequeno, ralé, alcançamos a promessa, fomos enxertados, né, na oliveira. E alguns galhos originais foram arrancados. Então por isso foram colocados em ciúmes, amém? Então vamos começar Romanos capítulo 10. Amém. Abre sua Bíblia. Romanos 10. Esse capítulo toda a Bíblia é maravilhosa, né? Mas esse Romanos 10 é muito tremendo. Deus, quando Ele criou as coisas, Ele ia falando, e viu Deus que era bom. Deus criou o céu, a terra, e viu Deus que era bom. Deus criou os animais, as plantas, e Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou o homem, Ele viu que era muito bom. Amém? Quando Deus criou minha vida e a sua, Ele olhou e disse: é muito bom. Eu criei algo excelente. Amém? Romanos 10. Amém? Quem não tiver Bíblia, lá atrás tem bem assim a meia dúzia de Bíblia. Romanos 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. A favor deles quem? Vamos continuar.
porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Irmãos, o que eu acabei de falar, né? Eles têm zelo por Deus. Tanto que você pode ler o livro de Esther, que Mordecai, né? Ele não se curvava diante de Ramã, porque ele falava assim: eu só me curvo diante do Deus verdadeiro. Eles só se curvam diante do Deus verdadeiro. Tanto que diz os teólogos, né, sobre, eu não sei se está aqui, mas nos 3 anos e meio, nos 7 anos da grande tribulação, nos 3 anos e meio, o anticristo vai requerer adoração. E o povo judeu não vai adorar, porque ele só adora a Deus. Então aí vai começar a grande tribulação. Daí que vai começar. Então o povo judeu é zeloso. Mas Paulo está falando aqui, mas não com entendimento. O desejo de Paulo era que eles fossem salvos. Por quê? Porque eles sabiam que eles eram zelosos da lei. Sabiam que eles andavam de acordo, queriam agradar a Deus, mas não com entendimento. Não com entendimento. Então ele falou, o desejo, eu suplico a Deus. Você já orou suplicando a Deus? Tem essa prática? Só abrindo um parênteses, a palavra de Deus fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplicas, intercessões e ações de graças. Aleluia. Eu não sei se é certo, mas o meu modo de orar, sempre quando eu vou orar, eu faço as minhas petições, eu faço as minhas súplicas. E eu penso que é de Deus, porque já funcionou várias vezes. Para salvação eu faço uma súplica. Senhor, suplica ao Senhor, salva essa vida. Alguém que está com um problema, que eu sei que é um problema grande, o Senhor, eu suplico para essa pessoa. Eu coloco em súplica alguns alvos, além das petições. Então Paulo ele fala que ele não apenas orava, mas ele suplicava. Já viu uma pessoa suplicando? Ela ajoelha nos pés das pessoas, chora, suplica mesmo. Por favor, me atende. Então Paulo fazia isso em súplica para que eles sejam salvos, porque eles têm zelo, porque eu dou testemunho. Paulo falando, por quê? Porque Paulo era fariseu. Paulo era fariseu e ele tinha tanto zelo que ele matou não, consentiu a morte, perseguiu os cristãos, mandou prender, porque achava que estava agradando a Deus. Ele achava. Então Paulo dá testemunho, ele fala, porque dou testemunho que eles têm zelo, mas não com entendimento. Não com entendimento. Eu achei interessante essa parte, não com entendimento. Eu achei interessante essa parte que fala, não com entendimento. Por isso que Paulo sempre ora nas cartas, dizendo para que Deus abra os olhos do entendimento. Porque muitas vezes pode pensar que está servindo e adorando a Deus, mas não com entendimento. Alguém que conhece alguém, trazendo para a nossa realidade, que é zeloso por Deus, mas sem entendimento, eu conheço. Tem muitos, né? Pessoa boa, gente fina, né? Bom, gosta de ajudar as pessoas, até gosta de ir na igreja, né? Mas sem entendimento. Ainda não tem entendimento. Várias celebridades hoje, gente até que tem estudo, né? E fala de Deus. Você vê que está na sua ação ali, até ajuda os mais fortes. É comum isso no meio das pessoas, mas eu não conheço ele, né? Mas talvez é o que Paulo está falando. Amém. O Francisco está falando é certo. Às vezes tem um artista famoso aí, que ele dá assim, milhões, né? Para ajudar os pobres na África. Eu conheço, eu já vi reportagens sobre alguns. Fazem caridade, até falam em Deus, né? Quando vai dar uma entrevista, fala, não, Deus, se Deus quiser e tal. Mas igual o Paulo está falando, mas sem entendimento. Às vezes tem pessoas que estão em alguns lugares onde tem idolatria,
fazer? Suplicar ao Senhor para que eles sejam salvos, para que o Senhor abra os olhos do entendimento deles. Amém. Para que o Senhor mostre a verdade para eles, né? Para que eles possam adorar a Deus da forma correta. É o certo, porque a Bíblia fala que Deus, onde Ele fez as coisas que as pessoas no Egito, Ele fez. Então, se a gente pedir para Deus, às vezes a gente não consegue introduzir o entendimento na pessoa. Então, a gente pedindo a Deus, dá um entendimento para ele. E igual ele fala que ele fez com o povo do Egito, né? Cegava, endurecia o coração. Então a gente pode pedir para ele dar um entendimento também. Já que a gente não consegue. Porque às vezes não, muitas vezes a pessoa muito prega milhares de vezes com uma pessoa e chegamos lá com uma só palavra, Deus abre o coração e deixa que entra aquela palavra. Palavras de quarta-feira passada, né? Eu, Senhor, tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E endureço a quem eu quero. De fato, né? Então, por isso, Paulo suplicava, né? Por isso, a minha súplica a Deus é em favor deles para que sejam salvos. Amém, Jesus. Versículo 3. Aleluia. Portanto, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Aleluia. Para a justiça de todo aquele que nele crê. Amém. Aleluia. Então, irmãos, por que Paulo aqui está falando dos judeus? Porque os judeus queriam estabelecer a sua justiça própria. Eles queriam mostrar que eles tinham justiça própria, que eles estavam certos e o resto errado. Tanto que rejeitaram Jesus. O Hebreus 7 fala sobre isso aqui mais explicadamente. Se for ler de revelação em Hebreus 7, Amém. se quiser ler depois, eu falo porque Amém. já li esse livro. Eu li também antes essa parte aqui, lembrei. Aqui fala um pedaço mínimo, mas no Hebreus 7 fala só esse assunto aqui. Amém, irmãos. Os irmãos quiserem ler em casa Hebreus 7 para serem mais edificados ainda, amém? Então ele está falando aqui, eles queriam estabelecer a sua própria justiça. E olha o tanto que, irmãos, olha o tanto que a religião cega. Irmãos, a religião era cega. Por que mata a gente no Oriente Médio? Por causa de religião. Religião. A religião, ela impedia o povo judeu de enxergar Jesus. Era cega. Eles, querendo com a sua justiça própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, que foi o que? Jesus. Quando Jesus veio, os judeus, os fariseus, os conhecedores da lei, não se sujeitaram a ele, porque eles tinham a sua justiça própria. Tinham a sua justiça própria. Eles eram tão cegos que eles nem sabiam que Jesus tinha nascido em Belém. Falavam assim, o Messias não tinha que nascer em Belém. Jesus só foi em Belém para nascer. Tremendo, só para cumprir a palavra. E eles achavam que não, que ele era de Nazaré, que era, né, de outro lugar. Mas eles ficavam cegos. Mas Deus, o próprio Deus chegou no entendimento deles, para que houvesse salvação para nós. para que houvesse salvação para nós. Se eles entendessem tudo isso, eles sabiam, mas se a revelação caísse para eles, acho que Deus ia ter que fazer outra estratégia para nós houvesse salvação para nós. Ia ser através deles. Entender isso também, né? Ia ser através deles, né? E foi, de certa forma, né? Porque os 12 eram o quê? Judeus, né? Deles, Deus abriu o entendimento e através deles o Evangelho chegou até nós, né? Jesus chegou até nós. E hoje, irmãos, a gente vê, se você for buscar na internet, você vê testemunhos de pessoas ali onde é chamado de janela 10 por 40, né? Onde não pode entrar a palavra de Deus, onde o próprio Jesus aparece e se revela àquelas pessoas que não creem. Ele mesmo. Eu acho muito importante a gente entender isso aí, porque a Bíblia fala sempre para a gente estar orando por eles. Isso, orar por Israel. Por causa disso, talvez eles sofrem tanto. Talvez eles Pela dureza, né? Tanto que Jesus
Então Deus, quando Ele quer abrir, igual o projeto está falando, ele mesmo tem testemunhos, né, de judeus, né, porque lá é assim, muçulmanos. Se um muçulmano se converter, hoje ele perde tudo. Ele é expulso de casa, ele é deserdado. E tem casos do próprio Jesus aparecer para eles, porque ela não pode ser pregada a palavra, não pode entrar o Evangelho. Existe um dia que pode, na lei dele tem um dia que pode pregar qualquer outra religião. Aí os missionários aproveitam para falar de Jesus. E só um dia que é aberto. Você imagina ficar esperando o ano inteiro por um dia, né? Uma oportunidade, né? Todos lá têm o seu direito, né? Aí Tanto que isso que está acontecendo hoje, né, essas atrocidades que estão acontecendo no Oriente Médio, eles falam assim, vamos matar esses infiéis que não creem em Allah. Vamos, igual o Corão, né, que eles falam. Está escrito, os infiéis têm que morrer. Sabe? Tipo assim, eles matam pensando que estão fazendo algo por Deus deles, que é Allah. Eles falam assim, vamos matar os infiéis. Eles sequestram meninas para vender como escravas, porque falam assim, vamos pegar os infiéis. É assim que eles falam. Os infiéis é a religião deles. A religião mata, ela sempre matou. Amém? Mas Cristo liberta. Amém. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Amém. O que nós precisamos fazer para ser salvos? Crer. Precisamos crer. Amém? Versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Foi o que eu falei. Quer viver pela lei? Amém. Seja livre, né? Vive pela lei, mas você tem que cumprir toda ela. Toda a lei. Impossível. O que é impossível. Não é possível cumprir toda a lei. Não é. Só Jesus. Quem cumpriu toda a lei? Jesus. Amém? 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Não perguntes no teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Amém? Glória Então a palavra está onde? Perto. Ela deve estar onde? Na minha boca e no meu coração. Amém. A palavra ela está perto. A palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Aleluia. Isto é a palavra da fé que pregamos. Amém? Então a palavra ela tem que estar só na nossa boca. Ela também tem que estar no nosso coração. A palavra ela não tem que estar só também na nossa boca e no nosso coração. Ela tem que ser vivida por nós. Isso é a fé. Essa é a obra da fé. A justificação. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos exercitando a fé que nós temos nela. Porque se nós cremos na palavra de Deus, nós vamos praticar o que ela nos diz, ainda que com perdas para nós. Porque a palavra de Deus diz, foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mas eu porém vos digo, aquele que te bater na face direita, dá também a esquerda. Então é algo que é ruim para nós, porque você vai pensar, eu sou humilhado, alguém está me xingando, me batendo, eu vou e falo assim, não, bate aqui também. Mas se você crê na palavra, se você tem fé, você vai praticar. Amém. Amém? Você vai praticar, ainda que seja prejuízo para você. Se o seu irmão te pede para dar uma milha com ele, caminhe duas. Se alguém te pede a roupa, dá também a capa. Se alguém te pede emprestado, empreste, sem esperar que essa pessoa te devolva. Amém? Glória a Deus. Não me presta 100 mil aí. Irmãos, é tremenda a palavra de Deus. Se alguém te pedir emprestado, Gustavo, empreste sem esperar que ele te devolva. Ou empresta aquela guitarra só lá. Irmão, dê a quem te pede. Eu não quero saber se é mendigo, se é bêbado, se é drogado. Me pediu. A palavra de Deus fala, Jesus fala,
dê a quem te pede. Ele não fala assim, ó, dê a quem te pede. Se você olhar e ver que ele está com fome, se você olhar e ver que ele tem muitos filhos, se você olhar e ver que realmente ele está falando a verdade, não. Ele só fala assim, dê a quem te pede. Dê a quem te pede. Só. Amém. E se nós cremos na palavra da fé, nós vamos praticar aquilo que ela diz. E eu falo uma coisa para vocês, começando de mim. Irmãos, é difícil. É difícil. Imagina alguém te pedir emprestado algo que você gosta muito e não te devolver. Sempre pede, mas a gente gosta. E não... Irmãos, quando Jesus fala, se teu irmão te pede para andar uma milha, anda duas, ele está falando mais do que isso. Quando você fizer uma festa, um banquete, convide aquelas pessoas que não podem te retribuir. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Glória a A Deus. palavra de Deus é maravilhosa. Aleluia. E nós cremos na palavra de Deus. Amém. Amém? Então nós temos que praticar. Nós temos que viver a palavra de Deus. Amém. Né? Nós temos que viver, andar em amor, suportando uns aos outros. Né? Sendo bons. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Forte, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Irmãos, quantas vezes já aconteceu comigo de alguém falar algo para mim, aí eu falar uma resposta negativa, depois esse versículo vem na minha mente. Eu, opa, peraí, posso. Porque foi revelado para mim. Entrou na minha mente. Então toda vez eu analiso, ixi, eu posso fazer? Se eu não fizer, eu estou pecando. Questão que às vezes é brigado com a família e a família pede ajuda. E ele não ajuda a família, ele é pior do que o ímpio e está se abdicando da sua própria fé. Exatamente. Então, irmãos, é difícil, é. Eu que digo. Mas quem nos fortalece é o Senhor, quem nos capacita é o Senhor, né? Tem uma história de bebê, acabou, né? E eu só falo no pratinho, né? Ela vai lá em casa pegar meu alicate, tirar contigo e eu falo, bebê. Vai e volta. Mas aí eu pego alguma coisa na casa dela, panela de pressão, e o bebê não funciona. Demora uns dias. Mas a gente é assim, né, irmãos? Por isso que Jesus é tão tremendo, que ele fala assim, perdoai-vos uns aos outros. Aleluia! Vamos perdoar a falha do nosso irmão. Vamos perdoar, amém? Se não que seja uma prática de falharmos, mas nós pecamos, né? Nós falhamos. Mas nós precisamos consertar. Amém? E onde nós vamos achar uma direção? Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É ela que vai te iluminar. É a palavra que vai te iluminar. É a palavra que vai falar assim, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais. Conserte a sua vida. É a palavra de Deus que vai falar conosco. Amém? Aleluia. Ele fala para perdoar uns aos outros, mas ele fala também a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Aleluia. Que cobra a multidão de pecados. Irmãos, não deveis a ninguém coisa alguma, exceto o amor. Do amor eu sou devedora. Do amor você é devedor. Né? Muitas vezes a gente, como o pastor Jânio Carlos falou segunda-feira em casa, muitas vezes nós queremos ser amados, mas nós não amamos. Né? É a lei da semeadura. Então nós temos que pensar sempre, eu sou devedora do amor, eu preciso amar mais. Eu preciso amar, preciso falar, preciso praticar. Amém? Aleluia. 9, esse versículo é tremendo. Decora aí, ó, Romanos 10, 9. Romanos 10, 9, 10, quando você for evangelizar alguém. Se com a tua boca, quantos tem boca aqui? Assim, glória a Deus! Então tem que ler. É o mais forte que tem para ler para
Olha aí, Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca, irmão, não é no pensamento não. Eu vou falar só no pensamento, Deus sabe. Não. Libera a palavra, profetiza sem parar. Amém? Aleluia! Amém. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Com a boca se confessa. É preciso abrir a boca, é preciso falar, é preciso ter som. Graças a Deus nós temos som na nossa boca. Graças a Deus, quando nós abrimos nossa boca, sai palavras, sai som. Irmão, sabia que tem gente que não sai som quando fala? Tem pessoas que não falam, tem pessoas que é muda de nascença, tem pessoas que têm câncer de língua, de laringe, não falam. Nós falamos. Aleluia. Sabe? Fala. Tira o outro. Fala. Sabe? Fala. Libera a palavra. Libera a palavra. Não tenha medo de falar. Deus te deu o som da sua voz para você falar. Confessa. Declara a palavra. Profetiza. Amém? Grita plenos pulmões, né, Jorge? Aleluia. Amém. Gente, parece que eu vou fazer 40, CCP, acho que eu estou enxergando mais ou menos, vou ter que fazer exame isso. Olha aqui. É o braço que está curto. É o corpo que está curto. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Amém? Quantos creem? Amém. Glória a Deus. Irmão, se você crer, você não vai ser confundido. Aleluia. Se você crer, você não vai ser envergonhado. Amém, Jesus. Se você crer, em recompensa a Deus. Amém. Se você crer, você tem essa palavra que diz que o Senhor Deus é galardoador dos que o buscam. Amém? Aleluia. Aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego e brasileiro. Amém? Amém. Não há distinção. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Aleluia. Amém. O Senhor é rico quando nós invocamos. Quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em perdoar, Ele é rico em nos abençoar, Ele é rico em trazer alegria, Ele é rico em nos dar o que nós precisamos. Amém, Jesus. Irmãos, às vezes, quando Jesus olhou para Marta, Jesus falou assim: Marta, Marta, andas preocupado com muitas coisas, uma só é necessária. Então, muitas vezes, Jesus olha para mim, olha para você e fala: olha para mim e fala, Adriana, anda preocupado com muitas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. Amém? Maria, a Marta aprendeu, né? Porque quando Jesus lá morreu, ela que correu para frente. Foi na frente. Foi ela que foi, porque ela serviu. Amém. Foi. Aleluia. Pois não há distinção, o Senhor é rico para com todos que o invocam. Aleluia, Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos falar, todo mundo, vou te ensinar aqui, ó. Você vai respirar bem fundo, vamos ver assim, ó.